Dando prosseguimento, declaro aberto esse evento. Bom, gostaria de dizer que isso aqui seria uma celebração a essas duas profissões, o técnico e o tecnólogo em radiologia, mas aqui a gente está, na verdade, para fazer uma denúncia. Essa profissão que eu aprendi a admirar, junto com esse trabalho, com o Paixão e com os demais membros do corpo de conselheiro, ela está sendo dizimada. Certo? E existe um descaso com a saúde do trabalhador e com a saúde da população. Hoje nós temos dois grandes problemas que têm um nome. É a terceirização, aqui entendido como a fraude nas relações do trabalho, e o exercício da profissão por pessoas não habilitadas, que é o biomédico. A terceirização é um processo complicado, porque se tornou uma política de Estado. Hoje, a maioria das prefeituras e dos estados da federação assumem a terceirização como uma política, dizendo que há uma melhoria na qualidade, que há a economia de recursos públicos e outros que tais. O que é a terceirização? Na iniciativa privada, ela seria uma técnica de administração. Acho que o melhor exemplo, por exemplo, seria uma montadora de automóveis, né? O foco da montadora é montar o automóvel. Então, por exemplo, a produção da autopeça, dos freios, dos pneus, podem ser terceirizados para outras empresas. Daí ele se foca no seu objetivo principal. Isso é uma técnica. Só que, do jeito que a terceirização está sendo feita nessa área, ela é uma forma de fraudar direitos trabalhistas. Os hospitais privados, e agora o poder público, o que ele faz? Por meio de contratos de gestão com as chamadas organizações sociais, eles terceirizam o serviço de radiodiagnóstico para empresas prestadoras desse tipo de serviço. Essas empresas, em sua maioria, são constituídas na forma de PJs, pessoas jurídicas, e o contrato é bem padronizado. É um contrato que existe um dono do serviço, que tem o controle da sociedade, porque ele concentra 90% das cotas, e depois você tem aqueles que seriam os funcionários, que são os outros sócios cotistas, que têm 0,5%, 1% das cotas. A contabilidade é simplificada, porque elas se declaram como participante do Simples. Então, recolhem através de prolabore, os recolhimentos previdenciários são em cima de um salário mínimo. E conseguem ganhar as licitações com a prefeitura, com as prefeituras, porque oferecem serviços abaixo do preço. Só que isso tem um custo, que lá na ponta o prestador de serviço não está tendo corretamente os seus recolhimentos previdenciários sendo feitos. Isso vai impossibilitar a esse trabalhador conquistar a aposentadoria especial, porque ele não vai ter como comprovar o trabalho efetivamente feito numa atividade insalubre, e ele vai se aposentar com um salário mínimo, porque é o prolabore. Hoje, esses contratos prevêem pagamentos, assim, por exemplo, por valor hora, de forma simplificada. Então, o técnico acaba ganhando metade do piso ou menos da categoria. Isso é um fato comprovado e documentado. Eu quero deixar claro que nós temos esses documentos à disposição e estamos encaminhando ao Ministério Público do Trabalho todas essas questões. Há empresas que mapeiam as licitações feitas na prefeitura. Aqui em São Paulo isso é uma realidade, que tem 4 ou 5 empresas em nome de laranjas e participam nas licitações e acabam levando. Essas empresas, por exemplo, no atendimento numa UBS ou num hospital, colocam 2 ou 3 técnicos para suportar uma carga horária onde caberiam 7 ou 8 técnicos. Essa é uma realidade. Na iniciativa privada, é feito novamente com a intenção de economizar custo, mas a forma não muda. O que acaba acontecendo é isso: trabalhadores mal remunerados, expostos excessivamente, extrapolando a sua jornada, que é definida em lei federal, trazendo um risco muito grande para a saúde, tanto do
indivíduo ocupacionalmente exposto, quanto da população usuária. Pode ir. A primeira lei que nós temos notícia aqui no Brasil a respeito de proteção do trabalhador exposto às radiações ionizantes é a Lei 1234 de 50. Eu não vou me perder em leituras para a gente agilizar um pouco o trabalho, mas assim, vocês veem basicamente o que é reproduzido em outros diplomas. Um regime máximo de 24 horas semanais, férias de 20 dias consecutivos por semestre e gratificação adicional de 40% do vencimento. O decreto que regulamenta a presente lei, ela deixa bem claro que essas atividades só podem ser exercidas por esses profissionais. Entre eles, o técnico de radiologia. Não se vê biomédico aqui. Pode passar. É uma atividade extensamente legislada, as normas são severas, são esparsas, são complexas, emitidas por órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANAC, Agência Nacional de Saúde, Ministério da Educação e Emprego, Conselhos Estaduais de Educação com relação à formação, que nós vamos abordar também. E são extensas essas normas. Por quê? Porque é uma atividade insalubre e perigosa. Pode passar. Dentre as medidas adotadas pelo Brasil, são aquelas que limitam, por exemplo, a dose que são admissíveis, tanto para o trabalhador quanto para o indivíduo do público. Pode passar. E também fica claro em todos os diplomas da área a devida instrução da pessoa que trabalha com essas atividades. Novamente, pessoas competentes em matéria de proteção contra as radiações. Essa legislação se refletiu nessa lei aqui, que é a lei que regulamenta a profissão, a 7394. Vocês podem ver que no artigo 1º estão as áreas que esse profissional trabalhará, que é o diagnóstico, a terapia, a radioisotopia, aqui se entendendo a fabricação, as diversas atividades no setor da indústria e a medicina nuclear, aqui entendendo a aplicação do radioisótopo para diagnóstico ou terapia. Ela estabelece as condições. Formação profissional mínima de nível técnico e diploma de habilitação registrado no órgão federal, no caso os conselhos. Lá na Lei 7394, como eu havia dito, existem 5 áreas de atuação desse profissional. Hoje, é pacífico nas normas educacionais que o curso técnico de nível médio leva à habilitação em uma daquelas 5 áreas. Por exemplo, radiodiagnóstico. Se o profissional quiser trabalhar em outra função definida no artigo 1º da lei, por exemplo, radioterapia, ele terá de fazer uma especialização. Já o curso de tecnologia em radiologia dá habilitação plena nas 5 atividades previstas na lei. E aqui é interessante notar que é condição para o estabelecimento de ensino ser autorizado a instalar o curso de especialização profissional que o mesmo ofereça o curso técnico. É uma condição. Pode ir. Essa indicação é do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Porque, como dito, na Lei de Diretrizes e Base, a educação será estruturada observando as normas dos respectivos sistemas de ensino. É uma competência concorrente entre União e Estado. No caso dos cursos técnicos de nível médio, os Estados podem complementar as diretrizes nacionais. É o que foi feito. Aqui fica bem definido a carga horária de um curso de especialização profissional. É 20% da carga horária mínima determinada para a respectiva habilitação acrescida do exigível estágio. Esse trabalho é do Ministério da Saúde
Técnico em radiologia, diretrizes e orientações para a formação. É competência do Ministério da Saúde interferir, ordenar a formação dos recursos humanos na área da saúde, é uma competência delegada pela Constituição e está feito. Esse diploma diz a natureza da atividade, a carga horária, 1.200 horas, e a carga horária do estágio, 600 horas. Isso é um currículo típico do curso de biomedicina. Achamos. Imaginologia. 40 horas. Realização de exames em serviço de hemoterapia. Análises clínicas e toxicológicas. Análises clínicas e toxicológicas. Ou seja, nós queremos denunciar aqui para a sociedade que é o seguinte: o biomédico hoje, por meio de um acórdão, uma decisão equivocada da Justiça de São Paulo, está atuando nessa área. Por quê? Porque na lei regulamentadora da profissão do biomédico, a lei 6684/79, existem 2 incisos que dizem assim: realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação, e atuar sob supervisão médica em equipes de radiodiagnóstico. É uma leitura pobre, é a leitura gramatical. Na área do direito, você diz que uma lei deve ser interpretada de acordo com os fins que ela se destina. Isso se chama hermenêutica. Você tem que considerar o sistema em que ela é inserida e você tem que considerar o que aquilo vai causar na sociedade. Hoje o judiciário está com uma visão equivocada de garantir ao biomédico nessa área, porque na lei está escrito que ele pode trabalhar. Em primeiro lugar, a lei é anterior à lei do técnico. Só isso já significa uma revogação. Em segundo lugar, a lei não é específica, ela é genérica. E existe uma lei específica, que é a 7394/85. Em terceiro lugar, os mesmos incisos que eu citei no artigo da lei do biomédico, tem um parágrafo único que diz assim, que o exercício dessas funções fica vinculado ao currículo efetivamente realizado. Ou seja, o profissional tem que fazer o curso para poder exercer a função. Ainda que nós admitíssemos que o biomédico pudesse trabalhar, coisa que o Conselho não admite, é bom deixar bem claro, porque nós somos vítimas desse tipo de confusão. Nós somos contra, frontalmente contra, o biomédico atuando nas radiações ionizantes. Ainda que nós admitíssemos, estaria condicionada a realização de um curso específico, que é de 1.200 horas acrescida de 600 horas de estágio prático e supervisionado. Isso não há curso de biomedicina no país inteiro que ofereça essa carga horária voltada para o radiodiagnóstico. Não há. Agora, por que o mercado tem dado preferência ao profissional biomédico? É fácil perceber. O profissional biomédico na lei regulamentadora não tem as restrições da lei 7394. Ele pode trabalhar as 44 horas permitidas pela Constituição. Pode. O profissional não tem o adicional de salubridade de 40% sobre o total de vencimentos garantido em lei. Ele tem esse direito? Vamos ver. O profissional biomédico muitas vezes é contratado para exercer atividades administrativas ou trabalhar com, por exemplo, ressonância magnética, que não é uma fonte emissora de radiação ionizante. Nessa história, ele perde o direito à aposentadoria especial, porque uma das condições para estabelecer essa realidade é que a exposição seja permanente. Se ela é eventual, não há o direito à aposentadoria especial. O que significa aposentadoria especial para os empregadores, tanto da área pública quanto da privada? Significa uma contrapartida nos recolhimentos previdenciários, porque a aposentadoria especial é um benefício que tem que ser sustentado. No caso do trabalhador
exposto às radiações ionizantes, essa contrapartida, na verdade são 3 contrapartidas. Ele tem uma que é de 6% referente ao exercício por 25 anos de atividade insalubre. Ele tem mais 2% referente à atividade de risco, está trabalhando no ambiente hospitalar. E ele tem 1%, que é chamado Fundo Acidentário de Prevenção. E esse é variável, porque depende das iniciativas da empresa de fazer políticas voltadas para a segurança do trabalhador. Se não for feita política, essa alíquota dobra. Então, no mínimo, um empregador, em situação normal, recolhe 20% de contraparte para a Previdência. Nesse caso, ele recolhe 29%. É custo? É custo, mas é custo justificado pela insalubridade e pela periculosidade da área, e que deve ser sustentado. O biomédico não gera esse custo para o empregador, porque ele não está enquadrado como atividade especial. O biomédico não gera o custo da contratação de um outro profissional, porque o biomédico trabalha por 2. O biomédico não gera o custo do adicional de salubridade, porque ele não tem. A portaria 518 do Ministério do Trabalho e Emprego garante a periculosidade, mas ela é de 30%, ainda assim é economia. Esses dados são de convenções coletivas. Lembra que eu disse que as convenções coletivas é que estabelecem os pisos salariais? Os pisos salariais vigentes hoje, eles variam. Por exemplo, o técnico em radiologia tem o menor piso, que é assinado com os sindicatos das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, já acrescido a insalubridade de 40%. E o tecnólogo em radiologia, convenção assinada com o Sindiosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados, é 277. Para uma jornada de 24 horas. O piso do biomédico são esses aqui. Para uma jornada de 44 horas. Se você considerar o valor da hora, lembrando que como o técnico trabalha menos de 25 horas semanais, então o divisor tem que ser 120, a hora do técnico, considerando o menor valor, é 15, o maior valor é 18. Se você considerar o biomédico, cuja jornada é 44, portanto o divisor é outro, 220, o valor da hora é esse aqui. Se o técnico trabalhasse a mesma jornada que um biomédico, ele teria direito a 20 horas extras por semana. Fazendo um cálculo rápido, 80 horas no mês, 4 semanas. A convenção coletiva estabelece que a hora extra tem que ser sobretaxada em 90%. Isso sem considerar a CLT que veda horas extras acima de 2 em atividades insalubres, e ainda assim ocasionalmente. Mas consideremos que fosse isso. O valor da hora extra de um técnico, de um tecnólogo, variaria entre esses valores aqui. Então, numa conta rápida, ele ganharia o piso, mais as horas extras. O total seria esse aqui. Fica fácil perceber que isso aqui não é uma disputa entre profissional mais qualificado ou menos qualificado. Isso aqui é um massacre. Não há empregador que vai dar preferência para o técnico ou para o tecnólogo frente a essa economia que ele tem. Pode ir. E há um interesse econômico por trás. Isso aqui é um boletim do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é um órgão associativo defensor dos médicos radiologistas, que são os empresários do setor. E eles falam para os seus associados, falam assim, ó, é para orientar os médicos na hora de contratar ou um técnico ou um biomédico. Aí ele fala aqui, o biomédico, nos termos do artigo 6º da Resolução 78, essa resolução é do Conselho Federal de Biomedicina e ela é cheia de vícios. Por quê? Primeiro, ela inova no ordenamento jurídico, atribuindo competências aos biomédicos que nem a lei dá, que no caso é a radioterapia e a ultrassonografia.
Mas ela diz que eles podem trabalhar em todas essas áreas aqui. Né? Aí está falando que eles podem contratar tanto biomédicos como técnicos. E é interessante que, na audiência pública referente a um projeto de lei de interesse da categoria dos técnicos, que é para atualizar a Lei 7394, o projeto de lei 3661, o médico radiologista, o deputado federal Eleusis Paiva, convocou uma audiência pública e se posicionou totalmente contrário àquela lei, porque ela cria o cargo do tecnólogo, absorve, né, torna uma realidade legal o tecnólogo em radiologia e pretende criar o bacharel em ciências radiológicas. A justificativa dele para se posicionar contra aquele projeto é o ultrassom que está inserido no escopo das atividades de técnico e tecnólogo. Só que ele apoia a contratação de biomédico, que também tem uma resolução que fala que eles podem fazer ultrassom. Então, é um contrassenso. Aqui, novamente, fica muito claro que o interesse é econômico. Isso aqui é uma decisão, um agravo de instrumento em recurso de revista que condenou o hospital israelita Albert Einstein ao pagamento de R$606 mil. Por quê? Porque equiparou uma biomédica a um técnico em radiologia, que trabalhava na radioterapia. Certo é que fazia a simulação, primeira aplicação, radiocirurgia intraoperatório. Aqui, ó. A despeito dos demais argumentos recursais, especialmente sobre função de biomédica e de supervisão, condução da instrução, requisitos formais em atos normativos dos técnicos em radiologia e citados regramentos, concluo que predomina o enquadramento da recorrida na função do técnico em radiologia. Segue. Outra decisão contra o mesmo hospital, no valor de R$440 mil. Mesma coisa, biomédica equiparada a técnica em radiologia. Então, agora eu pergunto, a radiação que atinge o técnico em radiologia é diferente da radiação que atinge o biomédico? Existe radiação pública, existe radiação privada? Pode ir. Mais dessas decisões para vocês verem as incoerências. A reclamada, no caso do Hospital Albert Einstein, alega que o cargo de técnico em radiologia exige determinados requisitos. E aqui o princípio da primazia da realidade. Uma vez que não depende do que pactuarem as partes, mas da situação real em que o empregado se acha colocado. Daqui decorre o princípio da isonomia, já que exerce a mesma função, deve ganhar a mesma coisa. E também a condição mais favorável e a norma mais benéfica. No caso, a jornada restrita e os adicionais em grau máximo. Chegará a alegar que não existia radiação. Interessante. Pode ir. Eu quero finalizar aqui. Isso aqui é um agravo de instrumento em recurso de revista que equipara um operador de gamografia, que é uma técnica de ensaio não destrutivo na indústria, a técnica em radiologia, pelas mesmas razões. Mas eu gostei da argumentação dessa ministra, Dora Maria de Castro. A reclamada deve ter em mente que a legislação que regulamenta as atividades profissionais visa, antes de tudo, proteger o trabalhador e a classe profissional. Portanto, cada empregador adequar o pessoal de sua equipe que atua na atividade fim para gerar o lucro empresarial aos termos da lei. Ou seja, a irregularidade perpetrada no contrato do autor é da empresa reclamada que fez uso de mão de obra não qualificada para obter seu lucro. Na realidade, a reclamada utiliza de forma recorrente mão de obra de supostos estagiários e auxiliares para não contratar técnicos de radiologia. Supostos estagiários e auxiliares a gente vê de monte em terceirizações. No entanto, apenas para reduzir a folha de pagamento. No entanto, os empregados por ela contratados laboram efetivamente como técnicos de radiologia, realizam jornadas absurdas para quem atua diretamente com radiações ionizantes
e, em defesa, com a maior naturalidade, invoca a letra fria da lei para se eximir de sua responsabilidade, inclusive social. Segue. Isso aqui é um problema de saúde pública, isso aqui é um problema do Estado. O Estado, ao permitir continuar essa situação, está criando um problema para o recolhimento previdenciário que ele mesmo vai arcar lá na frente. E pior do que isso, é um problema da saúde do trabalhador, que pode estar sujeito a uma série de doenças que vai extinguir a capacidade laboral desse cidadão lá na frente. Pode ir. E aqui nós exemplificamos. Isso aqui foi matéria em jornal. Está aqui a fonte. Esses casos são de técnicas registradas no Conselho Regional. Uma delas já veio a óbito. Adma Milanês, 3 tumores, um no joelho, no abdômen e um no palato. Um biombo de madeira deixava os técnicos completamente expostos à radiação no hospital que trabalhava. Os aventais de chumbo, também usados para proteger, não eram suficientes para todos os funcionários. Dalma Muraro, um mês depois de ser demitido, descobriu um câncer. Pode seguir. Faz mal. Radiação faz mal. Radiação é inodora, é insípida, é incolor, é invisível, mas faz mal. Eu gosto dessa frase porque a sociedade precisa saber que esse profissional não é um apertador de botão. Esse profissional, ele está qualificado para fazer 2 coisas. Um exame com qualidade diagnóstica que possibilite ao médico detectar uma patologia, observando os princípios básicos de proteção radiológica. Ou seja, expor o minimamente necessário ao paciente. Pode ir. O diploma que dita essas regras, sem desconsiderar outros, porque, como eu disse, a legislação é complexa, é severa, é a Portaria 453. Ela estabelece esses princípios básicos de proteção radiológica, a justificação, a otimização e limitação das doses individuais. E é interessante notar que a Portaria 453 diz claramente: para desempenhar as atividades de técnico de raio-x diagnóstico é necessário possuir formação de técnica em radiologia na área específica de radiodiagnóstico. Pode ir. Isso aqui é uma matéria de um jornal norte-americano feito por esse Dr. David Johnson, sobre a tomografia. E aqui vocês poderão conversar com profissionais que falam hoje que em vários serviços, o procedimento operacional padrão de um politraumatizado é fazer uma tomografia de corpo inteiro. O cara bateu o joelho, faz uma tomografia de corpo inteiro. Certo? Qualquer imagem que envolva radiação ionizante apresenta riscos. A exposição dos trabalhadores de radiação era muito semelhante à de pacientes expostos à bomba atômica. Aqui é extremamente necessário um profissional capacitado para observar os parâmetros de proteção, a otimização do feixe, o posicionamento correto do paciente, para evitar uma exposição desnecessária e proteger a si próprio. A angiografia coronária, que vai ser abordada aqui pelo professor Álvaro, não sei se vai ser aprovada, mas é um procedimento feito na hemodinâmica. O risco de uma mulher de 25 anos desenvolver câncer de mama ou de pulmão é de 1 em 143. Eu não preciso dizer que isso é um risco elevado. Pode ir. Eu disse que não ia falar de radiologia odontológica, mas eu pus isso aqui, por exemplo, que alguns países proíbem, e a Portaria 453 também, proíbe a exposição desnecessária sem justificativa clínica. Se você vai num dentista de convênio, ele tira a radiografia antes e depois dos procedimentos, porque senão o convênio não paga. Eu briguei com uma dentista por causa disso, falei, não vai tirar, porque não tem a justificativa clínica. E
E ela diz que isso é uma norma da Agência Nacional de Saúde. Pode ir. Finalizando, quero agradecer a todos, porque o que eu não disse será dito pelos demais presentes aí. Muito obrigado.